Cara, prazer tá, em conhecê-lo aqui. Fiz meu dever de casa aqui, estava vendo um pouco da Asset. Cara, impressionante, a Asset já tem um bom tempo. E o legal de fazer essa live, em nome dos meninos das Slice, tá? Os caras fazem um trabalho legal, que eles ficam meio que perdigueiro, né? Saem nas artes e tal. Vou ter uma agenda extensa aí de falar com as pessoas, então agradeço a sua disponibilidade. Sexta-noite, né? A gente podia estar tomando uma cerveja, estamos aqui conversando com a turma que quer falar um pouco do mercado. Eu vou fazer a introdução que eu gosto de fazer e talvez faça isso todas as vezes que eu falar com a Arce, tá? Eu sou consultor financeiro, né? Então, o meu papel é aconselhar as pessoas a fazer uma alocação de forma estrutural, balanceada, descorrelacionando, entendendo muito mais. Quando a gente fala de fundo, a gente contrata um sócio, né? Então, eu quero que você tome essa live aqui e a oportunidade de falar com as pessoas como se você estivesse falando com sócios, né? Porque é isso que a gente faz. Pô. Vou dar meu dinheiro para você, eu tenho que saber como é que o Bernard pensa para que eu possa dormir tranquilo, né? Porque eu estou trabalhando, não tenho condições de ver o macro, fazer stock picking e tal. Então, eu vou abrir para você, agradecendo mais uma vez em nome dos meninos da Slice aí. Então, cara, fala mais do Bernardo, se apresenta pessoalmente e apresenta a Asset para o pessoal também, para quem nunca ouviu falar na Gap. Fica à vontade aí, o espaço é teu. Obrigado, Saulo, primeiro. Obrigado por estar aqui, esse bate-papo muito legal. Obrigado também, pessoal da Slice. Bom, quem sou eu, né? Rapidinho. Eu sou estrategista lá da Gap, tá? O que um estrategista faz? A gente tenta desenvolver os cenários macro de mercado, tá? O objetivo é você fazer com que a gestora ela tenha um cenário macro desenhado e, com isso, a gente toma as posições de acordo com o que a gente está entendendo no momento, se está positivo, se está negativo, e, com isso, a gestão tem que comprar, vender ativos. E a gente, lá na Gap, é uma gestora bem antiga, né? Começou em 1996, então acho que isso é bem bacana porque passou por muitas crises, né? A gente está vivendo uma crise agora, então acho que é um momento bem importante para todo mundo. A gente estava até conversando um pouquinho antes, né, Paulo, que no segundo semestre de 2019 a gente viu muita gente entrando em bolsa. Entrando em bolsa pela primeira vez, botando o dinheirinho suado ali da poupança, da economia, o dinheirinho suado da poupança da economia, né, em bolsa, né? E o problema é que teve uma queda muito rápida, né? Isso traz um impacto muito grande. Não é que ela foi rápida, né? Ela foi rápida, brutal, intensa, assim, tudo o que a gente não imaginava se a gente desenhasse qualquer cenário. Foi muito rápido, muito intenso, né? Assim, só para dar um número, né? Se você pegar a média diária da Bolsa Americana do S&P em março, foi pior do que na crise de 29, 32, 33. Então, assim, a volatilidade foi muito grande. Então, assim, isso pegou muita gente despreparado, mesmo que é profissional, enfim. Então, acho que muita pessoa física sofreu muito nesse ambiente, mas é absolutamente normal, né? Isso aí aconteça, essa volatilidade é normal, tá? Acho que é um momento de tranquilidade, né, Saulo? Acho que você sabe melhor que eu. Acho que o pessoal tem que manter a calma, a tranquilidade, não tomar nenhuma decisão precipitada. Eu sei que muita gente sofreu muito aí com a performance, com os ativos. Mas acho que é o momento de você ter calma, tranquilidade, é o momento de lembrar que diversificação é fundamental. Nessa hora, a diversificação se paga demais. Né? Quem tinha um caixa um pouco mais alto, quem tinha um ativo um pouco mais seguro nesse momento, está conseguindo alocar um pouco mais em ativos um pouco mais de risco. Eu acho que nesse momento também que a Gap é uma multigestora, é um fundo multimercado macro, né? Então acho que é nesse momento também que o fundo multimercado ele torna-se mais as pessoas compreendem melhor o porquê dele existir, né? Por quê? Porque o multimercado ele aplica em diversos setores, diversos países, muitas vezes, diversos ativos. Então você pode estar em bolsa, você pode estar em renda fixa, você pode estar em crédito, você pode estar em commodities, uma série de coisas. Então isso é muito bacana, do multimercado.
Eu acho que, por exemplo, um fundo só de bolsa, um long only, um FIA só, ele não consegue. Tem que deixar cair. Não tem o que fazer. Diga. Não, estou dizendo, um long only você tem que deixar cair, né? Uma coisa que você falou importante é isso, né? Se você está com dinheiro que você não precisa investido, não faz nada, né? Ou se for fazer, rotaciona pelo menos para algo que você acredita que pode subir mais, enfim, mas tem muita gente que está caindo e está me perguntando, né? Putz, o fundo está caindo muito e está doendo demais, né? Porque é uma dor insuportável, você só quer se livrar dela, né? Esse é o comportamento falando, né? E aí o cara quer se livrar para jogar no CDI, mas se você joga isso, você assina perda permanente de capital. Então isso é o erro a não cometer nesse momento. Agora, se é um dinheiro que você precisa para pagar gasto corrente, aí não tem o que fazer. Aí você vai ter que assinar para aprender que não deveria ter exposição em ativo de risco, precisando pagar as contas com ele, né? Então tem vários aprendizados e as crises forjam os seres humanos mais fortes, né? Já diria Taleb, né? A gente aprende por via negativa, né? Através da dor, né? Então você vai errando e vai aprendendo que não deve mais ir pelo aquele caminho ali, né? Então a crise ela tem o poder de revelar, né? De tirar um pouco dos excessos. E eu quero inserir uma pergunta nesse contexto e pegar a visão, que você é o cara que é estrategista macro, né? Então para mim é muito interessante pegar a tua visão e aprender também. Vou anotando aqui enquanto você vai falando. Essa crise ela vai transformar muito comportamento de consumo, né? Isso aí a gente já sabe, né? Compulsoriamente as pessoas são obrigadas agora a ter iFood e aplicativo da Magazine Luiza. Bernardo, eu nunca comprei fralda que não fosse na farmácia e acabei de comprar fralda para meu filho na Magazine Luiza, que não era nenhum ambiente que eu estava acostumado a comprar fralda. Ou o cara compra em lojas americanas, ou no supermercado, ou na farmácia, né? Então, o que é que vai sair dessa crise? E como você acredita que o brasileiro ou o ser humano no mundo, como isso vai se refletir na Bolsa? Eu quero que você, como estrategista macro, me diga como isso vai se revelar depois de tudo passa, né? A posteriori a gente é mais inteligente, né? Então, qual é a inteligência que vai vir depois de que tudo isso passar? Eu quero ver como é que vocês estão lendo isso aí. Tá, legal, bacana. Saulo, acho que sua pergunta é muito boa, faz muito sentido. Acho que o setor de serviços nessa crise está sendo muito impactado, né? Essa é uma crise que começou na China, né? E dentro do possível a gente está usando a China como, digamos assim, o caminho de como é que a gente vai se comportar, o Brasil, os Estados Unidos, a Europa, para tentar ver um pouco como é que a gente vai sair dessa crise, né? E o setor de serviços é muito impactado. Por quê? Você pega, por exemplo, o setor de hotel, ele é muito impactado. O setor de restaurante, ele é muito impactado. O setor de transporte é muito impactado. Eu estou trabalhando de casa, de home office, acho que como todo mundo que está acompanhando a gente aqui na live. A gasolina que a gente está deixando de gastar para ir para o trabalho, ela não vai voltar. Não. Essa não tem jeito. Esse não gera mais, não volta para o caixa. Acabou. O restaurante que eu almoçava no trabalho, que eu pedia comida do trabalho, também não volta, né? Então tem todo esse impacto que é muito grande. Acho que outro também impacto é muito importante, essa coisa de viagem, de setor aéreo, de transporte. Isso é muito importante. Hoje a gente teve uma notícia de que a Alemanha está, mais uma vez, está restringindo bastante a entrada de estrangeiros no país. Singapura hoje tomou medidas um pouco mais drásticas também. Basicamente, pediu para as escolas não terem ano letivo. Enfim, então tudo isso vai impactar muito o setor aéreo. Assim, daqui a 6 meses, eu não consigo te dar certeza se as pessoas vão estar confortáveis de estarem viajando de avião. Acho que, infelizmente, eu acho que não. Acho que vai demorar um pouco de tempo. Acho que você vai precisar ter uma vacina. A gente tem visto muitos remédios, né, hidroxicloroquina, azitromicina, algumas coisas que potencialmente têm um impacto positivo, legal, bacana, mas acho que determinados grupos da sociedade só vão se sentir totalmente confortáveis em sair totalmente de casa quando você tiver uma vacina, que infelizmente vai demorar e talvez seja uma coisa só para 2021, né? Acho que os idosos, infelizmente, vão continuar em casa durante algum tempo, mesmo que você saia de casa de máscara, etc., todo mundo tome um pouco de cuidado, isso vai impactar muito. Acho que o e-commerce vai ser muito beneficiado, como você falou, a Magazine Luiza está se tentando reinventar aí, né? Botando todo mundo para tentar comprar online, o iFood,
dando mais descontos, todo mundo usando. Acho que supermercado online está todo mundo usando mais, né? Tentando fazer mais essa questão de entrega. A Amazon nos Estados Unidos contratou mais gente porque ela não estava conseguindo cumprir todas as ordens. Então tem todas essas mudanças. Acho que isso é bem importante, se dá principalmente no setor de serviço. O setor manufatureiro, acho que ele é um pouco menos impactado. Até, por exemplo, um setor que a gente gosta na Bolsa é exportador, porque o dólar está subindo, né? O dólar hoje, mais uma vez, terminou o dia super alto. No final do dia subiu mais um pouco. A gente está falando de um dólar de 5,34. Outro dia ele estava em 4,20, né? No início do ano. Não, e quando eu estava em 4,20, só interrompendo assim, você nunca acha que tem fim, né? Aí eu falava para os clientes, cara, cria uma estrutura redeada, porque quando ele estava 4,20, a bolsa estava em 100 mil pontos, ali 110, todo mundo eufórico. E eu falava, cara, compra um pouco de dólar para redear um negócio aqui, né? Porque eu acho que a pessoa média, ela não precisa fazer put, shortear e tal. Se ele criar uma estrutura de ativos ali, que são reservas de valores clássicas, ele cria uma simetria que ajuda o cara a falar, porra, mas agora comprar 4,20, né? Que o dólar subiu muito, não vou comprar, agora vou esperar descer. Ele nunca desceu, né? Então, eu até sei que vocês tinham, vendo a entrevista do Renato Junqueira, né? Vocês tinham uma aposta contra o dólar, depois vocês saíram dessa aposta. Eu queria que vocês contassem também um pouco depois de você concluir, falar um pouco mais dessas tuas apostas estruturais, de vendas, enfim. Legal, Saulo. O dólar, é isso que você falou. Primeiro, é um ativo muito difícil, tá, de precificar, muito, muito difícil. Não só o dólar contra o real, o dólar contra o peso mexicano, o dólar contra a rupia indiana, o dólar contra outras moedas, tá, contra o ZAR da África do Sul, enfim, o Rand da África do Sul, né? É muito difícil você precificar o dólar e falar, esse aqui é o valor justo do dólar. A mesma coisa vale para a Bolsa, né? A Bolsa, quando estava em 120 mil pontos, muita gente estava muito animada. E agora a gente está em 70. E muita gente se pergunta, poxa, então está barato agora, ou está caro. E acho que a questão depende um pouco do cenário, né? A gente está falando de uma crise que é muito grande. A recessão econômica global, Saulo, vai ser muito intensa. O PIB do Brasil ele vai cair 4%, 5% esse ano. A gente estava com uma expectativa de que ele ia subir 2%, 2,5%. A gente estava animado. No início do ano, a gente tinha uma posição super grande em Bolsa Brasileira. A gente animou com 0 recentemente, né? Agora já foi para menos, enfim. Não, a gente está entendendo que vai ter uma recessão super forte. A gente tinha um cenário que era 2%, 2,5%, e, infelizmente, veio esse choque, agora a gente acha que vai ser uma super queda. Erramos, mas acho que é muito importante nesse mercado você saber que você errou, perceber que você errou e rapidamente mudar a posição. Acho que isso é uma coisa que os fundos multimercados eles conseguem fazer com uma proficiência muito boa, uma velocidade muito boa, porque os fundos multimercados eles operam bolsa, eles operam câmbio, eles operam renda fixa. Acho que a renda fixa é um mercado que as pessoas têm um pouco de preconceito historicamente, porque da palavra, né, renda fixa, então rende pouco, e não é bem assim. Você tem rendas fixas, você pega uma NTNB 2050, você pode ganhar muito ou perder muito numa NTNB 2050. Muito mais até do que bolsa, em determinados momentos. Sim. Então, renda fixa é uma palavra que às vezes engana um pouco as pessoas. As pessoas têm um pouco de preconceito. Acho que é bacana também falar disso, né? Então, acho que não é renda fixa. A renda é fixa, mas o preço não é, né? A Exatamente. renda, se você carregar até o longo da duration dela, até ela vencer, você pode receber. O problema é que ao longo da marcação ela é brutal, né? Eu estava falando isso hoje com um cara, ele fez, porra, Saulo, eu fui seguir a recomendação de um cara que eu precisava de uma liquidez, e ele colocou no produto, quando eu fui ver, eu estou perdendo 7%. Né? E é o vício, né? O vício de você estruturar um produto de crédito privado com liquidez baixa, só que você tem debênture de 5 anos carregando. Né? Então, é verdade, Saulo, a diferença da renda e do preço. Né? Você tem total razão. Isso aí é super importante, tá? Acho que a sua recomendação também de ter comprado um pouquinho de dólar ali no início do ano foi precisa, e a gente precisa tomar um pouco de cuidado sempre também para não ficar naquela de o preço estava em 4,20, agora está em 5,30, então já subiu muito. É difícil saber, tá, gente? Por quê? Olhando os fundamentos, a gente gosta muito de olhar para a conta corrente. O que é a conta corrente? A conta corrente envolve balanço comercial, viagens internacionais, e o déficit da conta corrente do Brasil vinha sendo revisto para baixo, para negativo, por incrível que pareça.
Apesar do dólar ter subido antes, de 3,80 para 4,20, o déficit em conta corrente, ele estava muito negativo. A nossa expectativa é que ele fique menos negativo agora. Mas vai ser suficiente para, por exemplo, você ter uma conta corrente positiva no Brasil? Não sei. Acho que vai ficar menos negativo. Mas isso depende muito dos preços das commodities, do preço do minério de ferro, do preço da soja, que são produtos que a gente exporta muito, do preço do petróleo também, que a gente virou um grande exportador também, né? Agora com a Petrobras, etc. Então tudo isso é muito importante no câmbio. Agora, o dólar é sempre uma moeda de reserva de valor, historicamente. Não é por acaso, né? Então, acho que é fundamental você ter uma reserva de valor no portfólio, uma alocação desse tipo. Acho que faz sentido você ter um pouco de bolsa, você ter um pouco de dólar, um pouco de renda fixa. A arte está nas magnitudes, né, Saulo? A gente sabe disso. É o tamanho, cara. É o tamanho. Eu estou investindo há 13 anos. Aí o cara fala assim, Saulo, como é que investe bem? Eu falei, cara, tamanho. Se um dia que você aprender que tamanho define, você está bem, né? Eu me lembro ali que em 2013 eu tinha 15% de bolsa e 85% eu acho que era LFT. Eu joguei tudo para pegar o pós, né? Então, a minha carteira é muito mercado, né? Eu saio estruturando, mas é o tamanho que define, né? Então, esse é o maior aprendizado ao longo do tempo. E eu quero agora voltar para você. Você construiu bem, eu volto agora, tá? Como tudo isso que você desenha, né? Tipo, commodity pode se beneficiar, o Brasil sendo exportadora, dólar, pô, com certeza a balança comercial do Brasil deve explodir, mas aí a gente tem que ver também a balança como um todo, né? De todos os gastos. Você falou, é o fiscal, é a conta interna, é a conta externa, né? Então, não é só a balança comercial que define. Dentro desse novo cenário, eu quero pegar pré-corona, né? Onde os que... Eu vou falar aqui, não vou falar de vocês, e aí eu quero escutar, mas, cara, eu vi grandes gestores errando. Não é que é errar, cara. É muito fácil falar que o cara está errando agora. Quando a gente tem um grande cisne negro, a gente não... O que seria de nós agora se não tivesse, por exemplo, o corona? Né? Então, entrou um grande cisne negro, um evento aleatório que muda tudo. Então, foi tão rápido e brutal que muita gente não conseguiu defender. Né? Só assistiu a queda, porque se fosse comprar defesa, primeiro, fica caro, porque você vai comprar guarda-chuva em dia de chuva, né? E outra, quando cai 20%, você acredita que não vai cair mais. O que a gente descobriu é que pode ter 6 circuit breaks em 2 semanas. A gente não escreveria isso em nenhum business plan. Então, qual foi um aprendizado assim? E aí eu quero que você fale do aprendizado e como vocês rotacionaram essa carteira pela facilidade que vocês têm de brincar, eu falo, claro, com respeito à palavra, com os ativos no mundo, né? Porque vocês podem, o mandato de vocês é amplo, então explica para as pessoas o mandato de vocês e como vocês, se vocês mudaram estruturalmente a carteira de vocês devido a esse novo cenário que se apresenta, que hoje é um cenário de muito mais incerteza e muito mais perguntas do que respostas. Legal, Saulo. Bom, assim, só para a Gap, o fundo macro em março, a gente conseguiu ter um número positivo. Apesar de ter sido um mês horrível para todo mundo, só para exemplificar, né, a Bolsa Americana, o S&P 500, caiu 13,7% em março. Em outubro de 2008, na grande crise, foi 14,1%. Então, assim, foi um mês muito ruim. O primeiro trimestre de 2020 foi o pior trimestre desde 1987. Foi pior do que 2008. Então, foi muito desafiador para todo mundo. Principalmente em março, o que a gente fez, a gente conseguiu se defender muito bem. Como? Com compras de dólar, tá? Pelo mundo todo. Não foi especificamente contra o real. Tá? Agora, no fim, a gente está com uma posição comprada em dólar contra o real, mas ela nem é tão grande assim. A gente teve posições maiores contra o peso mexicano e contra a rupia indiana. Tá? Então, acho que isso é bem bacana no fundo macro também. Muito legal. Tem nego agora botando no Google rupia, só para entender o que é isso, né? É o nome lá da moeda da Índia. É legal que o pessoal do Stock Picking, ele analisa várias empresas. O fundo multimercado macro também pode ter várias empresas. A gente tem Vale no fundo. A gente tem algumas, setor elétrico, tem, enfim, Unidas, enfim, por aí vai. Mas a gente também investe em vários países. Acho que isso é legal do macro, que é um pouco diferente aí do Stock Picking. A gente consegue se defender no relativo. Uma tese que é fundamental nossa, durante essa crise, tá, Saulo? É que é uma diferenciação entre os mercados emergentes e os desenvolvidos.
Por quê? Essa é uma crise que precisa do fiscal. E quem tem espaço fiscal? Os países desenvolvidos. O Brasil, ele deveria, quer dizer, a gente gostaria que ele pudesse dar uma série de dinheiro para os trabalhadores informais, para o pessoal que está aí em Recife, para o pessoal do Nordeste que trabalha informalmente, que é camelô, etc. Mas, infelizmente, a gente já tem uma dívida PIB muito elevada, como você sabe. Então, assim, a gente tem menos espaço do que os países desenvolvidos para fazer gastos fiscais. Então, uma tese nossa, que é fundamental, que a gente tem defendido muito, é que os países desenvolvidos vão sair dessa crise, eles têm mais espaço, eles têm mais combustível no tanque do que a gente, que é um país emergente, infelizmente. Tá? Então, no início do ano, a gente estava com uma posição super positiva em Brasil, super comprada em bolsa. Mas o que a gente fez ao longo de fevereiro, e principalmente março, foi reverter totalmente isso. A gente chegou a ter uma posição comprada em bolsa americana e até vendida um pouco em bolsa brasileira. Hoje em dia a gente não tem nenhuma posição em bolsa grande, nem em bolsa brasileira como bolsa americana, tá? Mas acho que isso é fundamental. Assim, também é importante lembrar que mesmo uma pessoa física, né, Saulo, a gente consegue hoje em dia investir em ações americanas boas na B3. Você tem as BDR, não é muito conhecido por todo mundo, mas você pode investir na Google, no Facebook, na Amazon, através da B3. Então isso está disponível para pessoas físicas, tá? Acho que é legal você investir em fundo, né? Que o pessoal do fundo ele vive o dia inteiro daquilo, né? O que eu faço o dia inteiro? Eu estou focado em todas as notícias, Singapura, China, Hong Kong, Brasil, Índia, Argentina, Turquia, África do Sul, México, todos os países. A gente está tentando ficar ligado nisso, como é que vai ser o crescimento, como é que vai ser a inflação, como é que vai ser a conta corrente, tudo isso. Então, isso é bacana do fundo de mercado macro, tá? Acho que o profissional, ele faz aquilo profissionalmente o dia inteiro. É difícil para a pessoa que é médico, para a pessoa que é advogado, conseguir acompanhar tudo que acontece, todas as notícias, acompanhar todos os balanços, acompanhar todos os fatos relevantes de todas as notícias. Então, isso é difícil. Acho que o profissional, o fundo, ele consegue fazer bem, tá? Mas a principal mudança, Saulo, foi essa. A gente conseguiu defender bem. A gente tinha uma posição positiva com o Brasil, porque a gente acreditava que o Brasil ia crescer. A taxa de juros aqui estava muito baixa, então fazia sentido você ter uma posição relativa em bolsa contra juros. Só que o cenário mudou. De novo, a gente tinha um crescimento muito alto para o Brasil, muito bom, só que hoje a gente infelizmente reverteu totalmente o cenário. A gente acredita que vai ter uma recessão grande e que é fundamental de ter. Você me ouve, Saulo? Acho que deu uma falha aqui no áudio, na internet. Saulo? Tô vivo. Opa, voltou. Caí, mas estou de pé. Eu não sei se foi a minha internet, a sua, enfim. Não, foi a minha. Alguém falou que o áudio estava ficando ruim. E ontem eu estava bem no Wi-Fi e hoje eu estou bem no 3G, no 4G. Então, minha internet aqui em casa oscila muito, mas eu estou de volta aqui. Não, faz parte. Diga. Não, você estava falando, você concluiu o teu raciocínio, pelo menos para o público, porque aí eu já emendo com algo que você falou. Claro. O pessoal tá até brincando aí da queda da internet, mas faz parte também, né? Todo mundo de casa, a internet de todo mundo tá mais entupida aí, como o Alexandre tá falando aí. Olha, quando meu filho daqui a pouco chora, aí começa um barulho de menino aqui, enfim. Mas você falou um negócio que é muito legal, né? O Cortella fala, né? O filósofo tem tempo para pensar besteira que você não tem tempo porque você está trabalhando, né? Então, o gestor, ele tem tempo para pensar mercado porque você não tem tempo porque você está trabalhando. Eu sou um grande defensor da indústria de fundo porque eu sou um usuário da indústria de fundo, porque eu trabalhei muito tempo eu sou um cara que eu venho da economia real, né? Então, eu trabalhei em multinacionais, em cargos de executivo, enfim, morava em São Paulo, inclusive, e eu sempre investi. Então, eu tinha uma parcela sempre via fundos, contratando sócios, essas coisas, tentando descorrelacionar a carteira, não adianta. Tem 4 caras que são geniais, mas os caras têm correlação 1, né, sobreposição de ativo. Então, você vai ter 4 cabeças, mas você vai estar indo para o mesmo lado junto e tal. Então, eu meio que me especializei a fazer fund picking, né? Então, beleza, são 2 belas cabeças. Ou eu reduzo a exposição deles para eles ficarem com
com um chunk lá da minha carteira, ou eu num complexo tendo vários negócios. Então é sempre uma escolha muito difícil. Nem o Tite ter que escalar a seleção brasileira. Mas eu gosto e respeito muito a indústria. Eu acho que tem uma indústria que é muito legal, porque ela dá empoderamento para o investidor pessoa física, né? Invista, compre ações, tal. Mas eu acredito que, e eu sempre falei isso, não é a primeira vez que eu estou falando, 95% das pessoas que têm ação na física não deveriam ter. Não porque elas não deveriam, porque elas não têm condições, é porque elas realmente não estudam, né? As pessoas compram ação só com relacionamento de preço de tela, mas nunca leram um formulário de referência, nunca ouviram um call, não sabe fazer valuation relativo, pelo menos, enfim. Então, é só por esse motivo, né? E aí, defendendo um pouco da indústria, porque eu acho que batem tanto, né? Quando a indústria cai, aí o cara fala, porra, por que você vai pegar a taxa de performance, né? Quando sobe, aí o cara, pô, escolhi um fundo muito bom. Então, eu acho que meio injusto a tratativa que a gente vê, às vezes, com a indústria de fundo. É um veículo excelente, se você tiver boas cabeças. Você falou um negócio que é muito engraçado, né? A gente fez a visão até aqui. Então, a gente não tem espaço fiscal. Eu acho que a gente está muito ok com isso, né? Eu vou te fazer uma pergunta olhando para frente, tentando criar uma tese contigo e pegar um pouco da tua cabeça. Vamos lá. Então, até aqui a gente vê, pô, o Brasil não tem espaço fiscal, a gente não tem as reformas que desbloqueiam isso. E, todavia, eu acho que a gente tem, de forma endógena, internamente, espaço para liberar muita coisa fiscal através das reformas, né? Então, você está falando aí de passar tributária, administrativa, privatizações, concessões, pacto federativo, plano Mansueto, tudo que você imaginar que pode liberar dinheiro para dentro do caixa, né? Desonerar linhas de despesa do orçamento da União, entregar isso para a iniciativa privada e você ter fôlego para isso. O quanto o mercado entende, aí nas conversas que você tem, que essa liberação do fiscal pode fazer uma precificação acreditando numa tese, né? E aí da articulação política, então sair um pouco do ambiente dos filhos do Bolsonaro, mas olhar mais pelo mérito da articulação, né? A gente passou uma previdência que estava 20 anos parada em 10 meses. Fica todo mundo gritando na internet, mas foi muito rápido e a articulação foi muito boa. O quanto vocês têm dessa leitura mais dos bastidores ali para poder precificar isso, se vocês olham o Brasil com um viés mais home bias, e o quanto vocês acreditam que esse twin deficit americano, né, que você tem um déficit fiscal junto com os gastos correntes, também podem causar uma inflação americana, e aí não fortalecendo tanto a moeda americana e podendo fortalecer a moeda, falando de futuro. Então, eu coloco essas duas teses, de o Brasil sendo o pior para trás por conta da crise, mas a gente podendo desacoplar da economia olhando para frente. Como é que você olha isso? Legal. Acho que tem várias coisas, Saulo. Assim, a reforma da Previdência foi fundamental, mas a gente precisava da reforma tributária, da reforma administrativa. E, infelizmente, as coisas, mesmo antes do coronavírus, elas não estavam se encaminhando tão bem. Tá? Sempre ficava para a semana seguinte, para o mês seguinte. E, assim, você tem que aproveitar o início do mandato para fazer as reformas. Porque a reforma é um negócio que é muito legal para o médio e longo prazo. Médio e longo prazo, anos e anos, tá, gente? Mas, assim, a reforma, ela é contracionista no curtíssimo prazo, né? Você deixar que as pessoas se aposentem mais tarde, isso gera insatisfação da sociedade, né? Uma série de coisas. Então, assim, você tem que aproveitar para fazer a reforma no início de mandato, tá? E não vai fazer no ano de eleição, né, cara? Não vai fazer. Assim, não adianta a gente achar que vai fazer no ano de eleição, porque não vai. A gente sabe como é que funciona o ciclo político, né? É de 4 em 4 anos, no último ano você já começa a olhar para o ciclo eleitoral. Esse ano, a partir do meio do ano, por exemplo, o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, ele já começa a não ter tanto poder assim, porque o mandato dele já começa a acabar, o pessoal da Câmara já começa a querer saber quem vai ser o próximo presidente, se vai ser o Arthur Lira, se vai ser outro candidato, se vai ser outro deputado, enfim, uma série de coisas, né? Então, acho que isso teria sido fundamental que a gente fizesse as reformas. Olhando para frente, as reformas, assim, infelizmente, estão difíceis de acontecer, parece difícil. Acho que o foco do Congresso hoje é de dar, de novo, para quem mais precisa, para as pessoas mais humildes, que mais necessitam, algum tipo de renda básica. É fundamental isso, porque realmente a gente sabe que tem muita gente que vive um dia após o outro. Sai para trabalhar para ganhar comida
daquele dia, não tem nenhuma poupança. A gente trabalha no mercado que, ainda bem, né, a gente consegue, tem muita gente que tem poupança, legal, bacana, mas a gente está num país muito pobre, né? Tá certo. Até uma das razões pela qual a gente está com uma posição comprada no dólar contra a moeda da Índia é essa, porque é um país muito humilde, que tem uma parcela de trabalhadores informais gigantesco, é difícil, o lockdown lá é de 21 dias, muito intenso, a economia já vinha desacelerando, vai desacelerar mais, já vinha sofrendo a desaceleração da China, então uma série de coisas. Então, assim, de novo, os países emergentes vão sofrer. O que a gente entende aqui no Brasil é que você vai ter algum estímulo fiscal e que uma coisa diferente dessa crise em relação à crise dos anos 90, mesmo 2008, 2002 principalmente, e mesmo 2008, é que você vai conseguir cair os juros. O Banco Central já caiu os juros de 4,25 para 3,75 e a gente entende que ele vai poder cair ainda mais os juros. Tá? Por quê? E no passado, era muito frequente, principalmente nos anos 90, que os países emergentes eles tinham dívidas altas e dívidas em dólar. Então, quando o dólar subia nessa tipo de crise, como subiu agora do 4,20 para o 5,34, a dívida desses países automaticamente se elevava muito. Só que os países emergentes entenderam a necessidade de você não ter tanta dívida em dólares, fizeram o dever de casa. Então, acho que nessa crise, diferente de outras crises, isso é uma coisa positiva do Brasil. Isso vai permitir com que a gente possa cair um pouco mais os juros, tá? E isso ajuda, vai dar algum suporte, para a atividade, tá? Para que você retome um pouco. Ele não vai ser suficiente para que a crise não ocorra, para que a recessão não ocorra. Infelizmente, ela está contratada, tá? Assim, não tem como, tá? Mas isso é uma coisa, é uma posição, inclusive, que a gente tem no fundo, tá? Que é uma posição aplicada nos DIs curtos. DI é um instrumento financeiro, um derivativo, né, que você consegue apostar na trajetória de juros futuro aí do país. E você consegue ter posições grandes, tá? Posições que vão te dar uma rentabilidade boa no fundo. Acho que o fundo multimercado, né, ele dificilmente vai ter o mesmo risco que um fundo de ações, nem para cima nem para baixo. Mas se você olhar ao longo dos anos, no juro composto, tiver paciência, o fundo multimercado, ele te dá uma boa rentabilidade. E esse é o conceito de absoluto, né, cara? Eu acho que vale até você explicar para as pessoas. Falar um pouco qual a vol de vocês. Eu vejo aqui a vol de vocês fica entre 7, né? É algo desse tipo. Vocês têm alguma métrica que... Isso é uma pergunta que eu vou te fazer, eu acho que eu nunca fiz para ninguém, tu me ajuda. Vocês têm métricas, assim, putz, o nosso fundo por mandato não pode ter uma vol tão alta, ou fala assim, não, a gente pode ter alta se a gente tiver uma convicção que essa tese vai acontecer daqui a pouco, né? Vai se materializar lá na frente, depois a gente diminui um pouco isso, enfim. Todos os indicadores, Sharpe, Sortino, vocês avaliam isso para tomar decisão ou vocês falam, pô, eu não quero ficar olhando tanto para a métrica porque eu acho que o fundamento ele prevalece sobre a métrica. Me conta esse dilema, esse paradoxo das decisões de um fundo olhando o cotista, porque também vocês têm que proteger o dinheiro do cotista, mas fala isso, cara, é interessante. Saulo, acho que a gente está sempre muito atento a todas as métricas de risco, de volatilidade, de estresse. A gente tem um limite de estresse, enfim, tem uma série de métricas. A gente é muito preocupado com o drawdown, tá? Acho que isso é uma coisa que o profissional, o fundo consegue fazer, que a pessoa física tem mais dificuldade, porque entra o emocional, né? O que quer dizer o drawdown? O drawdown é aquela perda, né? Você está num nível e você, por exemplo, cai 5%. Então você teve uma perda de 5%. Aí você cai mais 5%. Então você teve uma perda acumulada de 10%. Então a gente tem métricas, a gente tem regras de risco que tentam impedir que uma queda muito grande ocorra, porque a gente acha que isso defende o cotista. O que aconteceu com o drawdown de vocês de 2008 para frente? Porque quando eu pego no histórico, e eu sei, lendo e vendo o Renato, que vocês tiveram uma mudança de partnership, né? Vocês tinham sócios investidores, depois vocês fizeram um alinhamento de partnership interna, e o drawdown de vocês mudou drasticamente, ou ali, eu acho que o máximo foi em 2005, ali teve um drawdown gigante, mas... teve algum alinhamento de gestão, fim de mandato? Vocês revisaram isso? Não?
Ó, Saulo, acho que é legal que a Gap é um fundo muito antigo. De Então, 1996, né? Eu acho que as pessoas deveriam exatamente. saber isso. E o que acontece? O fundo multimercado, normalmente o benchmark é o CDI. O CDI agora está em 3,65. Mas em 2005, o CDI era 2 dígitos, É difícil. 14, 15%. Então, assim, quando a taxa de juros era muito alta, nem fazia tanto sentido você ter bolsa, né? Não fazia. Nem Se você fundo, ganhava né? 15% ao ano, já estava excelente. Você ganhava 15, 17% ao ano, já estava excelente, né? Então, assim, o objetivo do fundo ao longo dos anos mudou muito, tá? Hoje em dia, o objetivo que a gente comenta para os investidores institucionais é algo como o CDI mais 5 no ano. Então, por exemplo, se o CDI está em Perfeito. 3,65, o nosso objetivo é dar no ano 8,65, próximo de 9% ao ano. Esse vai ser o nosso objetivo. Tá? Claro, tentando ter esse retorno com a menor volatilidade possível, para que o Sharpe, né, o retorno sobre a volatilidade, basicamente, seja o melhor possível. Acho que isso faz total sentido. Acho que a pessoa que dá 20%, mas ela teve uma queda de 80%, ela foi bem ou ela foi mal? Qual o risco que ele tomou, né? Tema As pessoas olham muito o retorno e não vê o risco que o cara tomou, né? Exatamente. Às vezes você está com uma cabeça, com uma posição, um entendimento correto do mercado, mas como a gente estava falando no início, o teu tamanho é tão grande que ao longo do caminho o mercado acaba com você, né? Você O só mercado precisa te de um, mata ao né? longo do caminho. E revelou Você muito tem que... agora, né? Teve fundo que só precisou dessa queda para revelar, né? Então você via o cara gerando muito alfa, você fala, putz, como é que esse cara tem um retorno tão alto, né? E as pessoas não entendem, a pessoa física quando compra um fundo, às vezes não entende o conceito de alavancagem. Né? Se o cara cair 50% e tiver um PL alavancado, ele sai do jogo. Né? Então, Exatamente. E a vocês gente trabalham sempre... alavancado, vocês usam alavancagem, hedge, fala um pouco disso também. A gente usa tudo, mas sempre com hedge, tá? Dificilmente a gente está, por exemplo, só comprado em bolsa ou só comprado em dólar. O portfólio, acho que a alocação de portfólio é muito bacana você ter, por exemplo, eu estou comprado no dólar contra o real, porque, vamos dizer, eu acho que a taxa de juros aqui vai cair muito, o diferencial de juros que já é pequeno vai se reduzir ainda mais, e por mais que a taxa de juros americana esteja em zero, faz sentido você, um investidor dos anos 90, dos anos 2000, que aplicava no Brasil para ganhar o carrego, o carry trade, esse investidor acabou, porque a taxa de juros aqui está muito baixa. Acho que não vale o risco de você investir aqui para ganhar 3% ao ano. Esse investidor acabou. Então, isso prejudica um pouco os fluxos para a economia brasileira. Tá? Mas, por exemplo, pode ter uma outra economia que a gente tem uma visão emergente, vamos dizer, que a gente tem uma posição mais otimista. Então, a gente pode ter uma posição, por exemplo, positiva com o Chile, mas negativa com o Brasil, que é o que aconteceu ao longo desses últimos meses, inclusive, bastante. Tá? A gente estava com posições muito positivas com o Chile, porque o Chile tem uma dívida muito baixa, o Chile tem um espaço fiscal muito além do que o Brasil tem, o Chile teve seus problemas ano passado, nas manifestações, a gente entendeu que, dentro do possível, a situação tinha se estabilizado. Então, normalmente no nosso portfólio você vai ter posições otimistas, posições negativas, e a gente tenta fazer essa arte aí um pouco, não é fácil, tá? Não é fácil, tá? Vou ser sincero. Se fosse fácil, não tinha a indústria, não tinha vocês, né, bicho? Não, se fosse fácil, estava todo mundo ganhando 30% ao ano, 40% ao ano, sem risco, né, Saulo? Mesmo profissional é difícil, gente, assim, sem dúvida. Acho que o profissional erra também. O profissional ele está atento a todas as notícias, como é que as empresas... O profissional está sempre tentando falar com as empresas, falar com os RIs, com o relacionamento com os investidores, né, com todas as empresas. Os profissionais tentam analisar como é que vai ser o crescimento, a inflação, e mesmo assim a gente tem surpresas. Em janeiro, quando o vírus já estava acontecendo na China, você já tinha um problema lá em Wuhan, em Hubei, a Bolsa Americana fez novo topo histórico no final de janeiro. A gente chegou a ter uma posição pessimista, que a gente falou, poxa, talvez a gente esteja errado. A Bolsa Americana fez novo topo histórico. A gente está a todo momento, profissionalmente, se perguntando, será que a gente está com a posição correta? Será que a gente está com essa posição errada? A todo momento a gente se pergunta. E a todo momento a gente tem vários comitês. Não é o Bernard que decide, é uma equipe. Tem o Bernard... Fala da equipe, cara. Fala da equipe. É legal isso também. Qual o teu papel? Quantas pessoas tem? Como é que vocês
dividem essa responsabilidade, né? Tem asset que ele tenta evitar o bias, né? Então quem faz o stock picking não olha a gestão dos ativos, enfim. Conta um pouco disso, eu acho super interessante, cara. Saulo, desculpa, só o Júnior fez uma pergunta, só respondendo ele. Ele perguntou se o Maia, com a saída do Maia, as reformas ficam um pouco mais difíceis. A gente entende que sim, tá? Que o Maia foi importante para que as reformas acontecessem, tá? Então, é uma dificuldade para 2021, sim. Potencialmente a depender de quem será o nosso presidente da Câmara. Tá? Agora, sobre a equipe, a gente tem mais de 10 pessoas que estão focadas na gestão, tá? A gente tem o Renato, que é o sócio fundador, o Ricardo, eles trabalham juntos há mais de 20 anos, tem muito cabelo branco, tá? O cara Renato tem mais de 50 anos, você, a gente ainda é novo, né? A gente ainda é garota ainda, né, nesse mercado aí, tá com 30 e poucos anos aí, né? Mas lá não falar exatamente quanto. O meu tá começando a vir uns cabelos brancos aqui, cara. Eu também, mas a barba aqui tá ficando também já, mas cabelo branco é muito importante, né? Porque você passar por várias crises, né, Saulo? Você ter experiência, isso é fundamental. Então a gente tem o Oscar, o Renato, a gente tem o Daniel, que é muito focado, por exemplo, em mercados internacionais, ele olha muito no detalhe, ele é o gestor responsável por olhar os mercados internacionais. Então, por exemplo, ele olha muito no detalhe México, Chile. A Michelle, a nossa economista internacional, ela ajuda muito a equipe, tá? A gente tem a Ana, que é a nossa economista-chefe de Brasil, que olha, assim, no detalhe como é que está a venda de carros, como é que está a inflação. Assim, só para dar uma ideia, tá, gente? A venda de carros aqui no Brasil, em março, em abril, nesses últimos dias, basicamente está em zero. Sério, cara. Olha que informação legal. Assim, basicamente zero. Assim, tem algum saldo remanescente, mas a queda é muito grande. Esse é um setor de duráveis, que é um setor difícil, né? Porque se a pessoa tinha uma expectativa de trocar de carro, de comprar uma geladeira, comprar um fogão, ela vai adiar ao máximo. As pessoas estão na dúvida. Será que eu vou ter meu emprego daqui a 6 meses, 3 meses? As pessoas ficam nessa dúvida. O psicológico é muito importante também, né? Na economia, né? A gente se esquece um pouco disso. Que então, informação assim, legal, cara. E bem durável, eu vou puxar uma. Qual a visão de vocês para o setor imobiliário, cara? Assim, porque eu estava conversando com os amigos e os caras falaram isso, né? Tipo, e amigos que trabalham no setor. E eu faço uma pergunta muito legítima, preocupado com vários amigos que trabalham no setor. Porque o brasileiro é uma população muito endividada, né? Então, aquele cara que estava pensando em comprar casa, não sabe nem se tem emprego. Talvez ele estava com aquela proposta na mão, quase assinando, e agora eu acho que ele teve que se revelar de volta e dizer assim, cara, agora eu não vou fazer nada. Como é a visão de vocês para o setor? E quais são os setores que vocês mais apostam dentro do Brasil? Certo. O setor imobiliário é um setor que, infelizmente, no nosso entendimento, vai passar por dificuldades, né? A gente já não era um setor que, na nossa opinião, estava muito barato na Bolsa. A gente viu algumas ações negociando a múltiplos de book value. É um setor alavancado, né? Então, nesse momento, as empresas que são menos alavancadas, que tinham caixa, são as pessoas que são as empresas que menos sofrem, né? Então, é um setor que, infelizmente, no nosso entendimento, vai ter dificuldades, tá? A gente está com uma exposição assim, basicamente zerada no setor imobiliário. Não é um setor que a gente está muito animado na Bolsa, não. O setor que a gente está mais animado na Bolsa e que tem performado melhor nessas últimas 3 semanas, então, assim, eu estou falando, mas o preço já foi um pouco, tá? É o setor exportador. Você pega o caso da Vale, por exemplo, o preço do minério de ferro, gente, não caiu absolutamente nada. Nada. Impressionante. E o dólar subiu muito. Então, a receita da Vale, que é em dólar, na verdade, subiu em reais, né? Então, não, assim, o preço em reais caiu, né? Geração de caixa absurda, né? Você pega e caindo, né? Assim, acho que Vale é uma das grandes barganhas aí, tá, sei lá, 3 vezes a EBITDA, nem me lembro mais, assim. Mas era exatamente, tá negociando a 3 vezes e meia o EBITDA, né? Que é um valuation histórico muito, muito baixo, né? Em 2008 atingiu. E acho que tem muita gente que olha para a ação e fala, poxa, mas a Vale caiu menos que as outras. Então ela não está tão barata quanto as outras.
E não é bem assim, né, Saulo? A gente tem que olhar o todo, né? A gente tem que olhar o valuation, tentar fazer a conta do fluxo de caixa futuro, de como é que vai ser a receita. A Vale passou por muitas dificuldades nesses últimos anos. Assim, o desastre de Brumadinho, Mariana, foi uma coisa muito ruim. O ideal seria que você fizesse um acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, que finalmente a Vale conseguisse passar dessa crise também interna que ela tem, né? Isso é uma coisa muito importante, tá? Que ocorra no futuro. Mas, assim, do ponto de vista macro, fundamental, a China, por ter sido um dos primeiros na crise, pode ser um dos primeiros a sair, já está sendo, né? A China já está voltando à Já economia. retoma, uma atividade na margem já retoma. Assim, o consumo de aço e minério de ferro na China, potencialmente, pode ficar sustentável. Por quê? Porque o governo chinês, vai tentar dar estímulo para que a economia não sofra tanto. A China tem esse espaço. E quando ele quer, ele faz, né? A China, quando quer, faz. Né? Assim, a gente não sabe como, por dentro, como é que faz, mas assim, quando eles querem, os caras fazem. Exatamente. Eu acho que a China tem esse espaço e ela tem, historicamente, esse apetite por fazer estímulo de infraestrutura, né? Até o Trump, nos Estados Unidos, está comentando também de infraestrutura. Os Estados Unidos é um país que precisa de investimento em infraestrutura. Só que esse é um debate que tem um pouco de política aí, de democratas, de republicanos, situação, oposição. Não é só no Brasil que a gente tem problemas políticos. Mas acho que, dentro do possível, países desenvolvidos, quando a crise aperta, eles sentam numa sala, sentam na mesa e falam, gente, vamos botar nossas diferenças de lado e vamos fazer o que é bom para a população. Acho que isso é importante, fundamental. O governo americano já passou um grande estímulo, está falando de mais de 2 trilhões de dólares, fundamental. O Banco Central americano já fez diversas medidas para tentar estimular o crédito à pequena e média empresa. O pequena e média empresa, infelizmente, vai sofrer muito nessa aula, a gente sabe, né? Nessa crise. Ele não... todo mundo próximo tem um amigo, tal, tem uma família, cara, que vende aqui, tem uma madeireira, tal, tá lá fechada, né? E aí? Né? Todo dia tem que gerar o dinheiro, tal. É triste, assim. Você estava falando um negócio, alguém fez uma pergunta aqui, mas cara, eu me esqueci, eu ia fazer uma pergunta que estava num contexto, eu me esqueci, não vou ficar... Não, o pessoal perguntou de inflação, se é possível ter inflação nos Estados Unidos e você não ter no Brasil. Olha, sinceramente, a gente acha que até onde a vista alcança, até o horizonte de investimento, no próximo, por exemplo, 1 ano, a gente não vai ter um problema inflacionário no mundo. Tá? Depois disso, daqui a 5 anos, é possível que você tenha alguma inflação no mundo por conta do processo de desglobalização que a gente vai ver. Tá? Acho que a gente passou 30, 40 anos aí de uma intensa globalização no mundo, que ajudou muito a ter uma desinflação muito grande, não só no Brasil, como no mundo. Tá? No Brasil recentemente, né, mas nos países envolvidos durante as últimas décadas. E isso acho que vai voltar um pouco atrás. Por quê? Por exemplo, a China ela produz muitos medicamentos no mundo. A China, lá em Wuhan, que foi o ápice, foi a cidade que teve mais casos na China, né? Wuhan é uma cidade super industrial. A indústria automobilística do Japão depende muito das peças que são produzidas em Wuhan. Né? O just-in-time, o que era isso? Era você ter poucas fábricas no mundo, que você produzia as peças naquelas poucas fábricas e você montava em vários lugares do mundo. Né? E isso eu acho que vai mudar um pouco nos próximos anos, mas demora. Tá? Demora, então acho que esse processo de desglobalização ele pode ser um pouco inflacionário, mas é uma coisa assim, mais no longo prazo anos aqui que eu estou falando. Tá? Agora, nessa questão da inflação, assim, no próximo ano, a gente acha que assim, no mundo desenvolvido e no Brasil, a gente vai ver números de inflação muito baixos. Nesse momento, a gente está com um número de inflação, nossa projeção é de 2% para 2020, que está abaixo do piso da banda. E a curva empinada, então você vê que tem uma oportunidade nesses juros aqui. É verdade. Tem outros fundos que até acreditam de números de inflação ainda mais baixos do que esse, tá? Que podem ocorrer. O setor de petróleo, que a gente não falou, né, mas esse choque também de petróleo que teve, ele vai fazer a inflação do mundo ser muito baixa também.
o petróleo é uma commodity fundamental. A gente, carro, transporte, avião, tudo isso usa muito. Então, beneficia muito. No mundo, o preço da gasolina baixa, menos no Brasil. Como é que é isso? Vocês já estudaram isso? Que aqui o petróleo vai para 20 no Brasil, na bomba continua a mesma coisa no mundo. Isso é uma brincadeira brasileira, né? Todo mundo fala, né? O petróleo pode ir a 0 e a bomba vai ficar R$4, né? Infelizmente, na refinaria, a Petrobras já fez vários reajustes para baixo e na bomba a gente ainda não viu nada. Né? Eu estou no Rio nessa aula, e aqui no Rio a gasolina é super cara. Né? Uhum. É engraçado que a Petrobras, boa parte focada aqui, as refinarias, tem muita refinaria aqui, mas a gasolina aqui é muito cara porque tem um imposto estadual muito alto no Rio de Janeiro. Você pega, por exemplo, São Paulo, a gasolina em São Paulo, no estado de São Paulo, é super baixa comparado a outros estados. A gasolina no Rio é tão cara quanto no Acre. Tanto que o Acre tem um custo de frete muito, muito alto. É curioso. Mas, mas, enfim, nesse espaço de tempo que a gente acompanha de um ano, que é principalmente sendo objetivo, é onde nosso foco de investimento está mais, a gente acha difícil ter uma inflação grande no Brasil e é por isso que a gente está apostando em queda de juros, tá? Patamares ainda menores, tá? Que a gente tem visto. A gente não descarta níveis, sim, não vou falar em voz alta o que eu estou pensando, mas certamente abaixo de 3. Tá? A gente está em 3,75, mas você pode ir abaixo de 3. O Banco Central ele tem uma preocupação com o dólar e com a curva de juros, dela ficar muito inclinada, né? E com isso as condições financeiras se apertarem. Mas, nesse momento, em que vários empréstimos são feitos a CDI mais um spread, se o CDI for reduzido, você tem algum ganho. Por mais que o spread venha a se elevar, não sei se é o caso, mas é uma possibilidade, tem vários empréstimos que são feitos hoje a CDI mais 4. Olha, se o CDI está em 3,75, se ele for para 2, se for continuar em CDI mais 4, ele vai para CDI mais 4,5. O spread será assim, o total para o empreendedor se reduz. Então, isso dá algum pequeno alívio. Você dá margem para o empreendedor, porque na operacional dele ele consegue rentabilizar melhor e ter mais caixa. Né? Então, isso também ajuda a economia. E outro problema que a gente não tem visto agora, mas que a gente viu em outras crises, é a questão do dólar, do pass-through cambial, de ter inflação. Diferente de outras crises, o dólar subiu de 4,20 para 5,34 agora, e a gente não tem visto inflação. A gente já teve, o último IPCA que a gente teve foi o IPCA 15 de março. IPCA 15 de março, o lucro, né, o lucro são os itens que a gente gosta de excluir, para tentar ver que são mais relacionados à atividade econômica, principalmente serviços. Essa parte do lucro foi super baixa, Saulo, super baixa. Um anedótico, a gente tem visto muita gente tentar renegociar aluguel para baixo. Minha mãe me ligou, que ela tem imóvel, enfim, e ela estava comentando comigo o que ela fazia, ela estava pedindo uma sugestão, uma opinião, e isso tem acontecido com muita gente. A gente tem visto várias escolas reduzirem a matrícula, darem vários pontos. Que impacto, né? E descontos altos, a gente está falando aqui de 20%, 30%, não estou falando de 2%, 3%. A indústria do medicamento já falou que não vai repassar, vai segurar também, enfim. Exatamente. Historicamente, os preços de medicamentos são reajustados no início de abril. Eu trabalhei em empresa de medicamento, né? Então a gente fazia o load do cara em março, né? Porque em abril aumentava, né? Isso era até um claim de venda para a gente para distribuir. Bernard, eu poderia ficar 2 horas com você, 4 horas, eu adoro isso. Eu só iria pegar uma cerveja para continuar essa conversa aqui. Mas a gente tem 1 hora e o Instagram daqui a pouco expulsa a gente. Tá? Eu queria te agradecer em meu nome, acho que em nome dos meninos da Slice também. Cara, obrigado. Tá? Foi uma aula. Eu vou deixar esse espaço final para você falar um pouco mais da Asset, onde vocês estão distribuídos, qual o DNA de vocês, por que as pessoas deveriam... É aquele pitch de vendas agora, tá? Mas para as pessoas conhecerem mesmo qual o DNA de vocês, qual o diferencial de vocês, onde vocês estão distribuídos, considerações finais, depois eu passo aqui para a Leandro agradecer no final. Legal. Só aproveitar, fizeram uma pergunta de bolsa, o Fernando, aproveitar só para tentar responder ele. Ele perguntou se a bolsa pode ir para 63 mil pontos.
Olha, assim, a gente entende, Fernando, que a simetria é positiva nesse momento. Ou seja, que tem mais espaço para subir do que para cair. Mas isso não impede que a Bolsa recue mais. Por exemplo, a gente trabalha com um cenário em que o lockdown, em maio, principalmente, você já tem uma volta bastante razoável da economia. Isso vale também para os Estados Unidos. O Trump estendeu o lockdown para o final de abril, mas em maio, a ideia é que, aos poucos, a economia começa a voltar. Suponha que aconteça alguma coisa, o lockdown tenha que ser estendido. Aí, infelizmente, gente, a recessão pode ser ainda pior do que a gente está projetando e os preços podem sofrer mais. Essa pergunta, eu devo comprar ou vender agora, em qualquer preço que seja, ela é sempre muito difícil. E eu não quero fugir dela, mas eu acho que ela sempre depende de qual cenário que você está trabalhando. Tá? As pessoas gostam muito de perguntar, pô, mas é para comprar ou para vender a 10? Depende. Para quanto tempo você quer dinheiro? Você quer dinheiro para 30 anos? Compra. Não vai olhar para ele? Exatamente. Quer para amanhã? Não faz nada, né? É muito isso. Eu acho que a forma mais fácil de você passar vergonha em público é fazendo previsões, né? Então, sempre que alguém me pergunta alguma coisa no curto prazo, eu falo, cara, essa vergonha eu não vou assinar. Agora, se você pensar em bolsa para 20, 30 anos, um dinheiro que você não precisa, é um dinheiro de previdenciário, talvez seja uma boa oportunidade para você comprar. Porque os preços Sim, acho que quem estava com caixa muito elevado pode ser uma oportunidade para alocar um pouco mais em bolsa, mas aos poucos, com parcimônia, com diversificação, sem concentração, sem alavancagem, enfim, tudo aquilo. Então é isso. Bom, mensagem final, Saulo. Pô, queria agradecer também, o papo foi muito bacana, prazer te conhecer, eu te acompanho no Twitter, enfim, sei que você faz um trabalho muito bacana mesmo, muito legal. A Gap é uma asset super antiga, tá aí desde 96. Eu acho que o nosso DNA é um DNA de resiliência, é um DNA de ter passado por muitas e muitas crises e que, ao longo dos anos, a gente conseguiu dar rentabilidade para os nossos cotistas, para os nossos investidores, sem tomar muito risco, sem ser um risco absurdo, tentando manter uma volatilidade baixa, como você falou, a nossa volatilidade, a gente não tem uma meta estrita, mas a gente pensa em algo como 6%, 7% de volatilidade, que é muito menos, por exemplo, do que um fundo de ações, do que o home bias, tá? Então, o nosso DNA é esse, tá? De perseverança. A gente sempre gosta de falar o seguinte, a gente não está numa corrida de 100 metros, a gente está numa maratona. Perfeito. A Gap realmente acredita nisso. Eu, os demais sócios, a gente realmente acredita que a gente está numa indústria que é do longo prazo. Então, o cara que investe na Gap, ele deveria esperar quanto tempo para dizer, putz, valeu a pena? Olha, lógico que a gente gostaria que ele ficasse com a gente muitos e muitos anos. Outro dia a gente teve... Saulo, é engraçado que a Gap é uma asset... Nos anos 90, o pessoal não sabe disso, mas nos anos 90, 2005, 2004, muitas assets não gostavam de ter investidores pessoas físicas, que achavam que dava muito trabalho, e pessoa física não botava tanto dinheiro assim. Com as plataformas online, você mudou tudo. Ficou muito mais fácil. Isso aqui que a gente está fazendo é game changer, mudou totalmente o jogo. Né? Então, mas a Gap a gente tem muito investidor pessoa física e muito investidor idoso lá de trás e por aí em diante. A gente tem um minuto, vai ser expulso a gente, tá? E aí a live, eu vou te pedir, tu estás no controle da live, quando acabar, tu salvar ela para ela ficar salva no negócio da Slice lá, no story dele, tá? A gente vai ser expulso em um minuto, então te agradecer. Pessoal, quem tiver mais dúvida, toda a asset é muito aberta, entre em contato com o pessoal. Isso eu falo por experiência própria, tá?